Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja plena em vossos corações. Que o Senhor os abençoe poderosamente. Hoje chegamos ao 8º dia de exposição do primeiro livro de Samuel e estaremos nos debruçando sobre os capítulos de 23 a 25. Mas antes de iniciarmos, vamos orar. Eterno Deus, muito obrigado por mais esse dia em Tua santa presença. Pedimos a Tua bênção sobre a nossa meditação deste dia. Guia-nos pela Tua palavra e fala profundamente aos nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no capítulo 23, nós vamos ficar sabendo da cidade de Keila, que ficava aproximadamente a 10 quilômetros a sudeste de Adulão. Davi ouviu falar da invasão dos filisteus que estavam lutando contra esta cidade murada. Então ele consultou o Senhor por meio de Abiatar, que tinha um éfode. A indagação de Davi ao Senhor mostra o homem de fé em sua submissão a Deus. Ele teve seus lapsos, mas no fundo ele temia o Senhor e queria glorificá-lo. 2 vezes ele perguntou ao Senhor. A segunda, muito provavelmente, para acalmar os temores dos 600 homens que agora estavam com ele. O Senhor deu-lhe a vitória. E então o pobre e cego Saul pensou que Davi estava trancado em Keila e não poderia escapar de lá. Saul não conhecia o Senhor e o seu poder para proteger os seus. Enquanto Saul conspirava, Davi orou e dependeu do Senhor, que lhe disse que Saul iria a Keila e que os homens de Keila agiriam de forma traiçoeira com ele e seus homens. No deserto de Zif, Saul buscava todos os dias, mas Deus não o entregou em suas mãos. Agora nós vemos o último encontro entre Jonatas e Davi. Jonatas veio para fortalecer a confiança de Davi em Deus. Este é o verdadeiro propósito da comunhão dos santos. Mas que pessoa nobre era Jonatas? É difícil formar uma concepção adequada da coragem, da fé e da grandeza moral da atitude de Jonatas. Como pôde alguém com a grandeza dele ser filho de Saul? Mesmo com toda a maldade e malícia de seu pai para com ele, nenhuma palavra indelicada escapou dos lábios deste homem corajoso. E quão verdadeiramente humana é a sua esperança de que nos dias que viriam, quando Davi fosse o rei, ele deveria ficar ao lado de seu trono, sendo seu conselheiro de confiança. Pois nos dias de tristeza, Jonatas tinha sido o verdadeiro e inabalável amigo desse grande fora da lei chamado Davi. Ao pensarmos no que deve ter custado a Jonatas falar assim, ou novamente sobre o triste destino que tão cedo o alcançaria, há um profundo sentimento de tristeza nesta breve conversa, quase inigualável nas Sagradas Escrituras. Mas os ifeus, depois da visita de Jonatas, descobriram o esconderijo de Davi para Saul. Mas Saul não conseguiu alcançá-lo nem tocar no ungido do Senhor. Mas Davi, naquela época, clamou continuamente a Deus: salva-me, ó Deus, ouça minha oração, ó Deus, dá ouvidos às palavras da minha boca. Essas foram algumas de suas palavras
registradas no Salmo 54, que foi escrito nessa ocasião. No capítulo 24, Saul continua perseguindo Davi com seus 3.000 homens escolhidos. Ele procura Davi nas rochas das cabras selvagens. Era em Engedi, que significa a fonte do cabrito. Havia cavernas nas rochas e fontes de águas. E aqui Davi encontrou seu refúgio e fortaleza. Deus o testou também em meio às agruras e dificuldades sugeridas pelas rochas, enquanto a fonte sugere o refrigério, que também foi sua bendita porção. Talvez naquele deserto difícil, ele derramou seu coração da maneira como registrada no Salmo 63. É certo que se desenvolveu na fé e na confiança em Deus. E agora é permitido que um teste venha sobre ele. Saul havia entrado em uma caverna para aliviar o ventre, ou para ser mais claro, para usá-la como banheiro. Porém, Davi e seus homens estavam no fundo dessa caverna, alguns passos entre ele e o desavisado Saul. Mas Davi faria isso? Ele tiraria seu caso das mãos do Senhor e se tornaria seu próprio vingador? Seus homens o lembraram de uma palavra não registrada que o Senhor havia falado a Davi, que Davi poderia ter usado para justificar o assassinato de Saul. Mas a fé vence. Ele considera Saul como sendo ungido do Senhor e cortou apenas uma parte de seu manto. Que grandeza de espírito! Que nobreza! Mas ainda assim, o texto diz que seu coração doeu por ter cortado o manto de Saul. Então, ao sair da caverna, um discurso maravilhoso e eloquente ao rei Saul foi feito por Davi. Quando Saul estava a pouca distância, Davi o chamou: Rei, meu senhor. Saul se virou e Davi se abaixou e se curvou, como era adequado à sua posição como servo do rei. Então Davi perguntou por que Saul estava ouvindo as palavras de homens, no sentido de que Davi estava tentando prejudicá-lo. Davi afirma que, embora o Senhor tivesse entregado Saul em suas mãos na caverna, ele não o havia ferido, mesmo com alguns de seus homens insistindo para que ele o matasse. Mas ele, Davi, não faria isso com o ungido do Senhor. E então, ele mostra a Saul o pedaço da orla de seu manto, enfatizando que em apenas cortá-la, ele estava provando que não era inimigo de Saul, apesar de Saul querer matá-lo. Davi apela ao Senhor como juiz entre eles e espera que o Senhor o vingue a injustiça sofrida por ele, ao invés de vingar-se ele mesmo. Ele é decisivo ao dizer: minha mão não será contra ti. Citando o antigo provérbio, ele diz a Saul: dos ímpios procede a impiedade. Davi não se rebaixaria às práticas de maldade, embora não diga como Saul seria classificado em aplicação da verdade desse provérbio. Na verdade, ele disse a Saul que ele estava perseguindo um cachorro morto ou uma pulga, algo do qual ele não poderia esperar o menor perigo. Seu apelo final, portanto, é para que o Senhor seja juiz neste assunto e liberte Davi das mãos de Saul. A consciência de Saul foi seriamente afetada. Ele chama Davi de filho e chora. Sua resposta, dada em voz de choro, reconhece o mal e a injustiça que ele havia cometido. É a justa causa de Davi, bem como o futuro de Davi, de que ele receberia o reino de Israel. Ele também fez Davi jurar que não cortaria sua família nem destruiria
o nome de Saul de Israel. Davi faz seu juramento a Saul. Ele mais do que cumpriu isso em sua bondade para com Mefibosete, quando então estava reinando, como nós vamos ver lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 9. Saul então vai para casa, sem fazer nenhuma sugestão de que ele restauraria Davi a um lugar de honra no reino. Evidentemente, Davi também não confiava em que a atitude de Saul tivesse mudado para sempre, pois ele voltou ao seu refúgio nas montanhas. Ele está abatido e profundamente comovido. No entanto, seu coração não mudou. No capítulo 25, após a morte de Samuel, brevemente mencionada no início desse capítulo, Davi foi ainda mais para o sul, no deserto de Parã. E uma história interessante, a história de Nabal e Abigail, é contada neste capítulo. A vitória moral de Davi sobre Saul e seus próprios instintos naturais foi admirável, como vimos aqui agora há pouco no capítulo 24. Entretanto, neste capítulo, o vemos mostrando uma atitude completamente oposta. Nos parece até impossível que este seja o mesmo homem. A morte de Samuel envolve uma mudança significativa em Israel. Davi não tinha mais a influência estabilizadora deste grande homem de Deus sobre ele. Todo Israel lamentou sua morte, pois não desfrutava mais de sua influência divina. Mas as mudanças são inevitáveis, e cada conjunto sucessivo de circunstâncias nos testam de uma maneira diferente. As muitas mudanças na vida de Davi ilustram isso de maneira notável para nosso aprendizado. Então nós temos aqui registrado um grande fracasso de Davi. Ele perde completamente o autocontrole e, em vez de manifestar a magnanimidade que demonstrou para com Saul, ele irrompe de raiva e, na violência de seu temperamento, está pronto para matar Nabal e toda a sua família. Somente Deus, em sua graciosa intervenção, o salvou de cometer um crime tão hediondo quanto o que Saul cometeu quando matou o sacerdote Aimeleque, seus companheiros sacerdotes e os habitantes de Nob. Como ele falhou! Mas quão diferente era ele, cuja rejeição e sofrimento Davi tipificou e prefigurou: o nosso Senhor Jesus. Que contraste com sua mansidão! Davi estava distante da comunhão com o Senhor, e não lemos nada aqui sobre Davi pedindo ao Senhor uma direção sobre o envio dos 10 jovens ao Carmelo, e nem perguntou ao Senhor quando, no calor de seu espírito, ordenou aos 400 homens que procedessem em sua missão terrível. É bem verdade que o insulto e a provocação foram grandes. Davi havia enviado os jovens com uma mensagem de paz a Nabal, solicitando uma pequena ajuda a esse homem rico. Davi havia considerado que a propriedade de Nabal e seus pastores não foram molestados e ainda que os homens de Davi haviam servido de proteção aos bens e aos servos de Nabal. Por isso, o rei exilado tinha o direito de esperar uma pequena ajuda que havia pedido. Mas Nabal era o incrédulo. Ele não acreditava em Davi como o rei ungido do Senhor, mas o via como um escravo que havia fugido de seu senhor. Ele recusou e insultou os mensageiros do rei. Nabal significa tolo ou insensato. Ele é um tipo de homem natural, e especialmente aqueles que rejeitam o Senhor e sua mensagem de paz.
Suas palavras são: meu pão, minha água, minha carne, meus tosquiadores. E toda a história enfatiza tanto seu egocentrismo quanto sua insensatez. Os jovens voltam a Davi para relatar a maneira como Nabal respondeu ao seu pedido. Sem pensar em consultar o Senhor, Davi decide imediatamente retaliar o tratamento injurioso de Nabal, levando consigo 400 homens armados. Nabal não tinha, como Saul, determinado matar Davi. Mas Davi, ainda assim, está pronto para matar Nabal, embora ele não mataria Saul se tivesse oportunidade. Esse é um exemplo típico de um homem que perde a comunhão com Deus e falha terrivelmente. Mas Davi foi impedido de seu propósito maligno pela intervenção da bela e sábia Abigail, esposa de Nabal. Quando ela ouviu o que seu marido havia feito, ela imediatamente preparou um presente magnífico para Davi e seus homens. Foi um presente principesco, incluindo 2 odres cheios de vinho. Tudo isso ela fez sem consultar o marido. E o lugar que ela toma diante de Davi, sua súplica, sua confissão, sua humilde oração por perdão, sua delicada referência à pressa pecaminosa do rei em derramar sangue, sua fé na exaltação vindoura de Davi e seu pedido final, então lembre-se de sua serva. Tudo é tão sublime, tão rico, tão belo. O nome Abigail significa alegria de meu pai. Essa mulher inteligente, sábia e bela tipifica o verdadeiro crente e também pode ser tomada como o tipo da igreja. Nabal, a quem ela está ligada como esposa, é típico da velha natureza, a carne. Mas Nabal morreu e Abigail se casou com Davi. Assim, como o crente está morto para o pecado, morto para a lei, e agora está casado com outro, sim, com Cristo, tipificado na pessoa de Davi. E assim, queridos, nós concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.